ter esse privilégio de vir adorar a Deus juntamente com vocês, agradecê-lo e honrá-lo com toda a nossa gratidão, porque isso é o que temos para oferecer ao Senhor. Na verdade, duas coisas eu penso que nos sobra para voluntariamente oferecer ao Senhor. A primeira é a gratidão que a gente traz no coração. Aquela gratidão que Deus simplesmente olha para dentro de nós e a gente está agradecido. Agradecido pelo que Ele é, pelo que Ele fez conosco, pela sua forma maravilhosa de agir enquanto vivemos, a sua proteção, a sua graça, enfim, um coração agradecido. Isso parte de nós. Isso aqui brota ou não, porque em alguns corações não brota. Mas quando brota do nosso coração para Deus, é algo que nós realmente estamos dando para o Senhor. A outra coisa que a gente pode dar ao Senhor é o louvor. Tributar a Ele o nosso louvor, o nosso elogio, né? Que pode vir em forma de canção, pode vir em forma de palavras, de poesias. Por exemplo, o salmista, várias vezes, através da poesia, louvou ao Senhor. Pode ser também tributado através de oração, né? Ficar diante do Senhor e exaltar, glorificá-lo, elogiá-lo por todos os seus feitos poderosos. E às vezes, parece que isso tudo se empobrece, e aí surge a canção que o exalta, que o glorifica, que o louva. Por que eu digo que é só essas duas coisas que nós temos para dar para o Senhor? Porque o salmista diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Todos os que nela habitam, todos os homens são do Senhor. Todos os animaizinhos são do Senhor. O que brota da terra é do Senhor, a terra é do Senhor. Então, mesmo que o agricultor, querendo agradar a Deus, ele pegue das primícias, e Deus, claro, olha a intenção dele, mas ele pega das suas primícias e traga num altar e ofereça ao Senhor, como faziam os antepassados. Ainda assim, ele não está dando para o Senhor algo que é dele. Porque na verdade ele colheu da terra de Deus, da semente de Deus, dos frutos de Deus. Na verdade é Deus que deu para ele. E ele está pegando e vai ali numa gratidão, querendo oferecer ao Senhor, o Senhor recebe. Mas se nós pararmos para pensar, segundo o salmista, já é do Senhor. Certo? E a nossa vida? A gente já não entregou ela? Então hoje, se nós chegarmos, ó Senhor, a minha vida é tua. E já faz tempo. Não é? Já faz tempo. A vida que temos veio dele, e o que somos veio dele. Alguns ficam para si. Ele deu e eles ficam para si. Um dia eu estava passando na frente do Salesiano, e eu olhei, tinha uma faixa com uma frase, e a frase era mais ou menos assim, eu não vou repeti-la aqui, mas era mais ou menos assim: Senhor, tu me deste a vida, agora é minha, mas eu quero devolvê-la para ti, para que a minha vida seja tua. No nosso caso, que já recebemos a Cristo como nosso Senhor, e essa palavra receber Cristo como Senhor, nós já não somos mais de nós mesmos. O Paulo fala isso. Mas nós somos de Deus agora. Porque nós já entregamos, devolvemos para Ele a vida que Ele nos deu. De sorte que até a nossa vida já não é mais nossa. Não pertencemos mais a nós mesmos. Graças a Deus por isso. Que agora nós temos um dono, nós temos um Senhor. O nosso Deus. Glórias a Ele.
Então nem a nossa vida não dá mais para oferecer. O que sobra para oferecer para o Senhor? Gratidão e louvor. Então quando você pensar, eu quero oferecer algo para o Senhor, ofereça a sua gratidão e o seu louvor na presença de Deus, que é o que temos. Isso brota de nós. Isso surge de nós. E claro, surge pelo constranger do seu amor. Como diz o João, o apóstolo, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É interessante, nós nem o conhecíamos, nem nos importávamos com Deus. Penso que a maioria aqui, eu andei tanto tempo sem me importar com Deus. Mas de repente o seu amor tão maravilhoso me cercou, e eu me vi tão amado, que o seu amor me constrangeu a amá-lo. Então o João está certo mesmo, não poderia estar errado, porque escreveu por inspiração: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, diante disso tudo, louve a Deus, seja grato ao Senhor. Amém, queridos? Hoje à noite nós vamos para o passo de número 21. Passo de número 21, no seguir a Jesus. Nós estamos seguindo Jesus. Nos juntamos aos primeiros apóstolos, aos primeiros discípulos, perdão. E estamos aí, passamos pelo primeiro milagre, fomos até a Judéia, e agora nós estamos voltando com Jesus, que está aí no início do ministério. Né? Estamos voltando com Jesus quando ele passa por Samaria. Chegou em Samaria, nós vimos no domingo que Jesus foi lá por causa de uma mulher, a mulher samaritana, e por causa de outras pessoas que estavam ali. Mas, primordialmente, a samaritana. Nós vimos que os samaritanos usavam a Torá, porém não com o entendimento dos judeus. Então, por isso, eles tinham outros deuses. Os historiadores apontam 7 divindades que os samaritanos adoravam, buscavam. Agora é interessante, vimos aqui no domingo que eles faziam isso com um coração voltado para Deus. Eles queriam encontrar Deus. Tanto que a mulher samaritana diz para Jesus que eles estavam esperando o Messias. Toda a devoção, todo o temor, toda a busca era na expectativa de que quando o Messias viesse, pudesse olhar por eles, pudesse auxiliá-los. Ela usa a expressão: ele nos ensinará todas as coisas. E o Messias veio e não esqueceu deles. O Messias não olhou as divindades deles, olhou os corações. O Messias olhou para dentro de cada um dos samaritanos que anelavam, que tinham sede. E é justamente em Samaria que ele começa a falar da água viva. As correntes do Espírito, as correntezas do Espírito, melhor falando, as correntezas do Espírito que, de João, haviam de receber aqueles que nele crescem. E ali estavam pessoas sedentas das palavras do céu, das palavras do alto, das águas de cima. E Jesus foi lá para isso. A partir do capítulo 4, João, capítulo 4, versículo 28 a 42, nós vamos dar então o passo de número 21 com Jesus. O episódio da Samaritana vai se concluir aqui no passo de número 21.
O versículo 28 diz: a mulher então deixou seu cântaro. A mulher deixou seu cântaro, depois de ouvir Jesus, depois de ser fisgada por seu amor, por sua graça, por suas misericórdias e por suas palavras que são espírito e vida. A mulher se desapega da matéria ao ponto de deixar o cântaro ali e correr para dentro da cidade. Porque receber Jesus, receber a palavra de Jesus, estar cheio do Espírito Santo de Deus, que emanava do Cristo para todos aqueles que davam ouvido às suas palavras, nos leva ao desapego, à desmaterialização, à espiritualização. Quanto mais ouvimos Jesus, quanto mais recebemos os seus ensinamentos, mais espirituais nos tornamos. E quanto mais espirituais, menos materialista, menos apegado às coisas daqui. Mas mais do que isso, se de fato Jesus inunda nosso coração, nós não conseguimos ficar calados. As palavras de Jesus eram as seguintes, o que beber da água que eu lhe der, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte. Você está conseguindo entender? Olha o que a Escritura diz. Jesus está dizendo, eu dou um gole da água viva, e essa água viva se transforma numa fonte dentro do indivíduo. Por isso não vai ter mais sede. Pelo contrário, vai saciar a sede de outros. E é exatamente o que ocorre com a mulher samaritana. Ela recebe as palavras de Jesus, não se contém e corre para dentro da cidade. O poço está fora. O poço está lá fora da vila de Sicar, da cidadezinha de Sicar. A mulher corre lá para dentro. Ela encontra os homens, é hora do meio-dia. Nós já vimos que essa mulher, ela tinha problemas. E ela não tirava água com as outras mulheres que iam mais cedo. Provavelmente era discriminada, era rejeitada, porque era uma mulher que já tinha passado 5 maridos e agora estava vivendo com o marido de outra. Alguém poderia dizer assim, ela era uma ladrona de marido. E a mulherada não ia com a cara dela, não. Consequentemente, ela não podia ir junto com as outras. Então ela ia bem na hora do meio-dia, que é a hora que as mulheres de bem não estavam ali, porque estavam servindo seus maridos. Aí você vai entender por que no versículo 29 diz que ela encontrou os homens. Só, venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Isso ela falou para os homens da cidade, que era a hora do meio-dia, eles estavam indo para casa. Eu encontrei um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria ele o Cristo? Um homem que sabe da minha vida, que contou a minha vida sem me conhecer. Não seria ele o Cristo? Claro que ela estava somando o histórico da vida dela, a revelação que Jesus trouxe, mais as palavras de ensino que Jesus passou para ela. E ela então estava em êxtase espiritual. Entendeu? E ela vai e conta para os homens, venham ver, venham conhecer também. Vocês precisam conhecê-lo. E eles saíram da cidade e foram ao encontro de Jesus. Versículo 31, enquanto isso, os discípulos que tinham vindo de dentro da cidade, eles desencontraram ali, né? Não é que chegaram, viram a mulher com Jesus e a mulher sai. E eles ficam com Jesus, substitui a presença da mulher. E os discípulos então começam, Rabi, o mestre, coma. Era a hora do meio-dia, coma. Eles tinham ido comprar comida. Ele, porém, lhes disse, tenho para comer uma comida, um alimento que vocês não conhecem.
Os discípulos ainda não conheciam bem Jesus. Eles ainda não tinham a visão de quem era Jesus. Vocês vão ver que nos próximos passos, eles vão ficar assombrados com algumas coisas que Jesus vai fazer, eles vão levar susto. E aqui eles também não estão entendendo, assim como a mulher samaritana não entendeu o que era água viva, e pensou que a água viva estava dentro do poço. Eles também não entenderam as palavras de Jesus. Eles disseram, será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Será que alguém trouxe algum alimento aí, ele já comeu, enquanto nós fomos lá comprar? É lamentável, viu, irmãos? Mas hoje ainda acontece assim. Pessoas que seguem Jesus, que caminham com Jesus, que andam com a Bíblia, mas ainda não compreendem Jesus. Ainda não entendem o que ele fala. Quanta gente cita a Bíblia, mas não entende o que está citando. Quanta gente pega, lê, não, está aqui. Tem até o hábito, está na Bíblia, mas não compreende nem o que está escrito ali. Só cita. Tem gente que usa da Bíblia não para se alimentar. Usa da Bíblia para acusar, para apontar o dedo, para julgar, para desfazer de pessoas. Porque não entenderam o valor das palavras de Jesus para a sua vida. Por isso sempre repito a frase que um dia mandei colocar ali. O Evangelho é para mim. O Evangelho não é uma arma para eu apontar para você. O Evangelho não é um dogma, não é uma lei. O Evangelho não é uma convenção de regras, um conjunto de regras para eu citar para você. O Evangelho é pão do céu. É comida celestial, que segundo Salomão, por ser palavra de Deus, mandamento de Deus, é saúde até para os ossos. E quando eu digo até para os ossos, é porque eu estou tendo a visão de que o Evangelho é nutrição para o meu espírito, para a minha alma, e traz saúde até o meu corpo. Me atinge em todas as dimensões do ser. Ele disse, vocês pensam que eu estou preocupado com comida aqui, matéria? Ele sabia muito bem passar um dia de fome, viu, irmão? Ele passou 40 dias no deserto antes de começar o ministério. Ele sabia que podia aguentar muitos dias sem comer. Ele disse, a minha comida é outra. Vocês não entendem? A minha comida, o meu alimento, a minha nutrição é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Entenda essa palavra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Fazer a vontade de Deus é a minha nutrição. O que me fortalece, o que me torna saudável no espírito, o que me torna saudável na psique, na alma, o que me torna saudável por dentro e por fora, é fazer a vontade de Deus, é obedecer a Deus, é fazer as coisas como Deus ordena que eu deva fazer, é optar por aniquilar o meu desejo, a minha vontade, e decidir de uma vez por todas fazer a vontade daquele que me enviou. Esse é o meu alimento, é derramar conhecimento, é derramar sabedoria de Deus sobre todas as pessoas, é iluminar, é abençoar com palavras de Deus, é cumprir a missão de representar aquele que me enviou. Essa era a comida de Jesus. Olha que coisa extraordinária.
É interessante porque ele fala de água viva para a mulher e ele fala de comida viva para os seus discípulos. Chamando a atenção deles que todo tempo o nosso espírito precisa estar conectado e acima nossos pensamentos. Paulo vai escrever mais tarde, lá em Filipenses capítulo 4, sobre a proteção da mente. Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, se há algum louvor, tudo que é honesto, tudo que é justo, nisto pensai. Andem no Espírito. Outro texto dele. Ande em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Se, de novo Paulo. E se pelo Espírito, se por causa do Espírito, se para fazer a vontade do Pai, Pai é Espírito, Deus é Espírito. Ele disse para a mulher que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade. E não há outra forma de adoração. A forma de adorar é no Espírito. Porque Deus é Espírito. E olha só, o onisciente. Não é assim? Deus não é onisciente? O onisciente procura os verdadeiros adoradores, que assim o adorem. Você já parou para pensar nisso? Quão pouquinho no planeta Terra vive dessa maneira? Que o onisciente precisa procurar. Não está exposto, não está em qualquer lugar. Não se encontra em qualquer esquina. Não. Por quê? Porque primeiro precisa nascer dentro essa fome, esse desejo, essa necessidade de eu fazer a vontade de Deus. É disso que Jesus está falando. A minha comida, o meu alimento, eu tenho fome de fazer a vontade do meu Pai. Esse é o meu desejo. Eu não tenho fome de riqueza. A teologia da prosperidade não serve para mim. A minha fome não é de riqueza. Eu não tenho fome de matéria. Não. Trabalho. Mas eu não estou em busca de entesourar a terra. Por quê, Senhor? Porque a minha fome mesmo é fazer a obra do meu Pai. É conquistar pessoas. É salvar vidas. É resgatar almas, é arrebanhar ovelhas do meu Pai, que estão dispersas, que andam por vários campos. A minha comida. E nesse aspecto, eu tenho sede e eu tenho fome de agradar o meu Pai. Logo em seguida, Jesus olha para os campos, está rodeado de plantação, e ele diz assim: não dizem vocês que ainda falta 4 meses para a ceifa, para a colheita? Eu digo para vocês, ergam os olhos e vejam os campos, eles estão brancos para a ceifa. De novo, ele está tirando os discípulos da condição material, física, visível, e chamando a atenção deles e treinando eles, preparando o coração deles para enxergar com outro olhar, não com esse, o olhar do entendimento, e contemplar as necessidades do mundo humano e ver a carência das almas. Olha só,
João 4:35. Vocês dizem, falta 4 meses para a colheita. Eu, porém, vos digo, olhai os campos, eles já estão brancos para a ceifa. Veja, irmãos, Jesus nunca trata das coisas físicas. Todo o seu tratado, todo o seu olhar é para dentro. É no espírito. Você está conseguindo capturar isso aí para o seu entendimento, absorver essa verdade? Olha o engano dos tempos atuais. Todo chamado é para apresentação, é para os olhos. Sabe o que o Salomão disse? O Salomão escreveu em Provérbios. E ele disse, e Eclesiastes também. Os olhos não se cansam de ver. O ouvido não se cansa de ouvir. E os olhos não se cansam de ver. Os olhos são insaciáveis. Você pode assistir televisão o dia todo. E chega à noitinha, você ainda vai querer assistir mais. E se não der sono, você quer assistir mais e mais e mais e mais. Passa a noite toda. E no outro dia quer ver mais coisa. Porque os olhos não se fartam de ver. Mas Jesus não trabalha simplesmente com esse olhar. Não. O olhar de Jesus está muito mais longe. Está para diante. E aí então, enquanto eles olham os campos e cochicham um com os outros, está pertinho de colher, a colheita vai dar boa, olha, está branquinho os campos. Ele disse, vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Vocês olham esse campo ali, eu olho esse campo aqui. Vede, estão branquinhos para a ceifa. Interessante, 4 meses para a ceifa natural. E Jesus disse, a ceifa espiritual já começou. Ele tinha começado o seu ministério. Lembram do João Batista? O que o João Batista dizia a respeito dele? Ele tem na sua mão o machado. O que não produzir fruto vai ser cortado. E ele tem a pá e vai limpar a eira. Ele vai separar o trigo no seu celeiro e vai queimar a palha. O João anunciava antes dele. E ele disse, já chegou. Chegou a hora de adorar a Deus em espírito e verdade. Palavras para a Samaritana, passo 20. E agora ele está dizendo, chegou a hora de colher os que precisam ser salvos. Os que têm sede e fome de justiça. Os que esperam em Deus a sua salvação. É hora, começou. Interessante, no 4º milênio da semana de 7 dias. No 4º milênio. De lá para cá já passou mais 2. E ele diz que no 7º haverá uma nova criação. Nós estamos pertinho da volta de Jesus. Louvado seja o seu nome. Já o cefeiro recebe o seu salário e recolhe fruto para a vida eterna, para a vida perdurável. Eu já expliquei para vocês a diferença entre o perdurável e o eterno. A eternidade tem espaços. O mundo matéria teve um início. Está dentro de uma eternidade chamada no Gênesis de criação. Que vai durar até a consumação, onde vai acabar a contagem do tempo. O tempo Cronos vai desaparecer. E ele vai criar novos céus e novas terras, em que habita a justiça. Esse mundo criado, o mundo matéria, está para se acabar. Ele tem dias contados, vai ser extinto. O Pedro o Pedro diz, olha, ele virá como ladrão.
em que virá o dia do Senhor de uma forma em que os céus se enrolarão como livro. E a terra e os elementos que nela há, ardendo em fogo, se desfarão. Ou seja, ele vai extinguir esse sistema matéria. Mas quem com ele no sistema matéria andar no Espírito, recebe dele a promessa de ter uma vida perdurável, infinita. É isso que ele promete. Uma vida onde não se conta mais. Para todo sempre. Na sua Bíblia você vai encontrar como vida eterna. Mas é muito mais do que isso. É profundo. É uma vida perdurável. Uma vida infinita. Todos os que daqui, desse momento na vida matéria, fizeram o pacto, a aliança com aquele que vive para todo sempre e obedecerem, se alimentarem da sua vontade, terão como prêmio, é um galardão. Olha o que Jesus diz aqui: já o cefeiro recebe o seu salário, a sua recompensa, e recolhe fruto para a vida perdurável, para que o semeador se alegre juntamente com o cefeiro. O fruto da colheita é o próprio pagamento. Você entende? Conquistar uma alma para o Senhor já é o teu galardão. Já é a tua recompensa. Não tem nada de maior valor do que conquistar uma alma para Cristo. Jesus disse, olha, vale mais uma alma, uma conquistada, do que o mundo inteiro. Tem mais valor uma alma levada a Cristo, que se encontra com Cristo, que vive a palavra. Porque é coisa grande isso, tá, irmãos? As palavras se empobrecem para explicar a coisa grande que Deus nos chamou para viver, que é a vida de comunhão com Ele, de intimidade com Ele. É uma parceria, é uma aliança, é um casamento, um acordo. Nós e Ele nós. Oh, glória a Deus, como Jesus diz, eu e o Pai. Eu e o Pai somos um. E ele orou no capítulo 17 de João, dizendo, Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Que eles venham fazer parte da nossa vida. Olha que coisa extraordinária. Às vezes, por causa das influências de tantas mensagens erradas, de tantas propostas equivocadas, se perde a glória da realidade que fomos chamados para viver. Foge do nosso consciente a proposta do Cristo. Mas, na verdade, o grande trabalho do Cristo é fazer com que cada um de nós seja como Ele, viva como Ele, ande como Ele, olhe como Ele, trate o próximo como Ele tratou, ame como Ele amou. Todo o Evangelho é isso. A essência do Evangelho é que o poder do Espírito Santo do Senhor venha sobre nós e nos transforme a sua imagem, a sua semelhança. E que cada um de nós, então, ande nesse chão de terra, com o coração iluminado e cheio do Espírito Santo do Senhor, para conquistar outros para o mesmo corpo espiritual, a igreja. Você entende? E o galardão, o que galardão que eu vou ganhar? O galardão é o próprio fruto conquistado.
Neste aspecto, Paulo fala disso, e ele falando a uma das cartas, não lembro agora qual a carta, mas ele fala, tá lá, se o Diego me ajudar lá, vai achar, ele diz assim, vocês, falando para aqueles que ele conquistou para Cristo, vocês são a minha coroa e glória no Senhor. Vocês que estão aprendendo, vocês que obedecem, vocês que estão sendo transformados, vocês que foram renovados, vocês que mudaram o entendimento, vocês que têm visão espiritual, vocês que estão crescendo, vocês que agora estão cheios do Espírito Santo, vocês são a minha alegria, a minha glória, a minha recompensa no Senhor. Oh, aleluia! A minha vida só faz sentido se esse ministério fazer com que cada um de vocês se transformar à imagem do Cristo. Oh, coisa gloriosa, irmãos! Não é para mais nada que nós trabalhamos. Não. É assim como eu falei, está escrito. Querem ler? Lê para mim. Minha alegria e coroa. Minha glória. Ou você sabe qual é a recompensa do Cristo por ter dado a vida pela humanidade? Vocês sabem qual é a recompensa? Vocês sabem o que ele ganhou quando ele deu a vida? Povos, nós, povos de todas as línguas, tribos e nações, que vão adorar diante do trono do Todo-Poderoso e exaltar ao Senhor pelos seus feitos maravilhosos. Nós somos a recompensa. Só valeu a pena por causa de cada um de vocês que estão aqui. Todas as vezes que o Cristo de Deus olha para nós, todas as vezes que o Santo Espírito se movimenta em nós, somos para Deus o bom aroma, o bom cheiro do Cristo, e somos a alegria dele. Oh, glória a Deus! E nós precisamos agora dar a nossa vida. O João diz, nisto sabemos se amamos os irmãos. Se dermos, se há em nós disposição, prontidão, consciência, de darmos a nossa vida pelos irmãos. Oh, glórias ao Senhor! Se houver isso no seu coração, então o amor de Deus está aperfeiçoado em você. E você é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se ainda as coisas são daqui, sempre aquele olhar aqui, campo madurinho, trigo maduro para colher, as folhas da batata doce dizendo que está pronta para arrancar. Se a sua visão é só essa, só matéria, e você não consegue enxergar a lavoura de Deus, as almas, então você ainda precisa buscar ao Senhor para que Ele abra os olhos do seu entendimento e você enxergue mais longe, mais profundo. Se aqui, pois, não trabalharam, outros trabalharam. Vocês não trabalharam nessa lavoura. Outros trabalharam no lugar de vocês e vocês entraram no trabalho deles. Aqui, pois, se observa o provérbio de Jesus, que um é o que semeia e outro é o que colhe. Eu os enviei a ceifar onde vocês não trabalharam.
outros trabalharam e vocês entraram no trabalho deles. Nós não sentimos as dores dos profetas. Nós não participamos dos sofrimentos deles. Nós não sentimos os açoites do Cristo sobre nós. Nós não fomos para a cruz. Muita gente deu a sua vida por amor à mensagem do Evangelho. Profetas foram maltratados, foram cerrados pelo meio, queimados, presos, viveram errantes pelo mundo, viveram em cavernas, fugitivos, foram para as masmorras, foram decapitados. Jesus veio e também foi maltratado. Todos eles, antes de Jesus, enviados de Deus, ungidos do Senhor, trabalharam para que um dia eu e você tivéssemos as boas novas de que, através de Jesus, nós temos um caminho que nos põe bem cara a cara com o Pai. Eles trabalharam por essa mensagem, semeando essa mensagem. Depois veio Jesus, semeou também essa mensagem. João Batista, o último dos profetas, deu a vida por essa mensagem. Jesus, o cumprimento da mensagem, se doou, como está escrito: a minha vida ninguém toma de mim, mas eu a dou. Eu já ensinei vocês que tem que entender quando lê João 3,16, porque muitos entendem a leitura de João 3,16 como o pai dando o filho para morrer por nós. O pai não deu o filho para morrer por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele confia não pereça, mas tenha vida perdurável. Ele não deu para morrer, ele deu para nós confiar no Filho. Ele enviou o Filho para nós confiar no Filho, crer no Filho. Acontece que nossas maldades eram maiores do que nós podemos imaginar. E além de não confiar no Filho, os homens o mataram. E é o Filho quem diz: a minha vida ninguém toma de mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém pode me matar. Mas eu dou a minha vida. Veja que não foi o Pai, como muitos, até eu já vi ateístas dizer: mas que Deus é esse? Que deu o seu filho para morrer? Eu disse: Deus não deu o seu filho para morrer. Deus deu o seu filho para nos ajudar, para nos ensinar, para nos orientar, para que se nós confiássemos nele, então, mas o Filho nos amou tanto, nos amou com o amor do Pai, que resolveu dar a própria vida por amor a nós. E deu de forma consciente, porque diz ele: a minha vida ninguém toma de mim, mas eu a dou, e eu mesmo, eu a torno a tomar. Eu vou me derramar na morte, mas ele é a ressurreição. A morte não consegue tragar a ressurreição. A morte não consegue prender a vida. A morte é inferior à vida. A morte está sujeita à vida. E a vida ressurgiu. Oh, glória a Deus! A vida ressurgiu para que nós tenhamos vida. Oh, glória a Deus! Tragada foi a morte na vitória. O Senhor ressurgiu. Bendito seja o nome do Senhor. Ele trabalhou por nós.
Logo depois ele enviou os apóstolos que trabalharam por nós. Todos os irmãos cujos nomes, alguns, estão escritos na história dos Atos Apostólicos, no livro de Atos. As histórias que Paulo registra, Pedro, João, Tiago, e as orientações, eles deram a vida. Eles entenderam o que Jesus fez e deram a vida para que outros alcançassem a salvação. Os campos brancos fossem ceifados. E logo depois deles foram vindo outros e outros, e o evangelho chegou até aqui. O evangelho está aqui. E o evangelho é para mim e para você. E agora, alimentados por esse pão da vida, e saciados por essa água da vida, nós somos enviados para trabalhar numa lavoura que não foi nós que começamos. Não fomos nós que aramos os corações. Não fomos nós que iniciamos a semeadura. Mas somos nós que somos convidados para ajudar na colheita. O Senhor nos permitiu participar desse tempo de colheita. Esse tempo em que é só dizer vem, como está no Apocalipse. E o Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouvir, olha o trabalho que deu para nós. E quem ouvir, diga vem. E quem quiser, venha, beba de graça da água da vida. Oh, glória a Deus! É para quem quer, quem está com sede, nós precisamos fazer como Jesus. Quem tem sede, venha a mim e beba. Você precisa estar com a água viva jorrando dentro de você. Você precisa ser espiritual. Eu preciso ser espiritual. Nós precisamos estar revestidos do poder, da graça, do amor, da misericórdia, da paz que vem de nosso Senhor, para distribuir para aqueles que nestes últimos dias estão precisando ter a sua sede e a sua fome saciada. Oh, glória a Deus, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária, grande. Ele nos envia. Somos discípulos dele, amém? Então vamos fazer o que ele mandou. Vamos trabalhar. Cada um ache mais alguém para dizer, ei, servir Jesus é massa. É muito legal andar com Jesus. Vem, eu te ajudo a aprender. Eu estou aprendendo e o que eu estou aprendendo eu quero passar para você. Você não está afim de conversar pelo menos uma horinha por semana e receber o que eu estou recebendo? Eu preciso repartir com alguém. Você tem sede? Eu tenho para dar de beber. Muitos samaritanos, idólatras, sem entendimento, sem conhecimento. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. A mulher entrou lá numa hora do meio-dia e num instantinho ela se converteu agora. Tem crente que fica na igreja 20, 30 anos, não fala nada para ninguém. Só fica incomodando o pastor. Não é assim? Tem pastor que sofre, irmão. Eu aqui não. Mas eu conheço pastor que, olha, tadinho, cheguei para o hospital de tão estressado. Entende? Que não sai gente da casa dele o tempo todo. Com picuinha, com coisinha, entende? Com vidinha. Ali o tempo todo com essa coisinha, essa vidinha nojentinha. Ele está lá, ai pastor, briguei com a mulher.
Brigou, faz a paz, meu filho. Entendeu? Eu já ensinei uma porção de casal a estourar pipoca. Compra uma Coca-Cola, você sentava a bater papo. Joga um dominozinho, o casal lá. Não vão brigar se perder, né? Entendeu? Uma conversa não traz para o pastor, não. Já pensou, pastor, um ano todinho atendendo o irmão? Cada semana é uma briguinha. E a conversinha é a mesma, não muda. Ei, você foi chamado para dar coisa boa para os outros. Entende? Claro, se você tem uma dificuldade de entendimento, se você... Vem aprender. Procure mesmo o seu discipulador, o seu pastor, para conversar e tirar as suas dúvidas. Mas uma vez que está explicado, vai viver. Não adianta simplesmente querer saber. É preciso transformar o saber em prática. De que adianta eu ouvir Jesus e não praticar o que Jesus diz? Qual o valor disso? Nenhum. Muitos samaritanos, aquela mulher ouviu Jesus e saiu correndo para dentro da cidade no primeiro dia. Primeiro dia ela já estava cheia do Espírito Santo. Entendeu? Tem irmão que está 10 anos, está vaziozinho. Está com uma gotinha de... Se for comparar o Espírito Santo ao azeite, está com uma gotinha de azeite lá na botija e já está esperando a morte. Ô Elias, tem um cadinho aqui. É o último. Eu e meu filho daqui a pouco vão morrer mesmo. Tem crente que é assim, né? Tem crente que é aquela hiena do desenho animado. Ó dia, ó azar. Entende? Nada presta, nada tá bom. Porque não aplicou-se a beber da água da vida. A comer do alimento mais nutritivo que o indivíduo possa encontrar. E interessante, sem pagar, não tem preço a pagar, é de graça. Fazer a vontade do papai que está no céu. Faz a vontade de Deus, amado. Faz as coisas como Deus diz para fazer, não questiona Deus. Faz, mesmo que você não entenda, se Ele mandou fazer, faz. Faz como Pedro. Pesquei a noite toda, não apanhei nada. Mas tu está mandando lançar a rede, eu vou lançar mais uma vez. E lançou, apanhou o que queria. Porque confiou na palavra de Deus. Esse é o segredo. Fazer a vontade de Deus, acabou. Aqui, se eu fizer a vontade de Deus, acaba a briga. Acabam as intrigas. Acabam as separações, acabam os filhos nos orfanatos, acabam nos abrigos, acabam as discussões, acabam as guerras. Se fizermos a vontade do Senhor, tudo vai entrar em harmonia, tudo vai se organizar, vai ser perfeito. Por isso Jesus diz que é para orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha o segredo. Venha o teu reino, governa eu, e que a tua vontade se faça em mim. Pronto, tudo se organiza. Já perguntaram, irmão, Deus não vai fazer culto para casal? Eu digo, eu faço toda noite que nós nos reunimos. Toda noite que eu estou aqui, eu prego para casais. É que eles querem uma coisa especial. Como é? Casados para sempre. Mas você não casou para sempre? Você casou para ficar uns dias? Põe evangelho na tua vida, o teu casamento vai ser para sempre. Eu e a irmã Gui estamos nos tolerando um ao outro, assim, entende? Já há 35 anos a fazer. E ela ainda ora que quando partir quer que eu vou junto. Eu digo, para mulher. Ela já está ultrapassando o limite, que é até que a moto se separe, ela já está querendo que eu vá junto. Você entende? Põe evangelho no teu coração, te alimenta do evangelho.
E o teu casamento vai ser uma bênção. Porque tu serás uma bênção. Se alimente do evangelho, tu não espera o outro mudar, tu muda. Se alimente do evangelho e tu não vai ter expectativas para a vida futura do teu filho. Não! Tu vais satisfazer as expectativas dele. Se alimenta de evangelho e tu serás o melhor patrão do planeta. Se nutra com o evangelho de Cristo e serás um funcionário, um servo, um empregado, que nunca faltará trabalho para ti. Porque tu serás como Cristo. As pessoas vão enxergar Jesus em ti. Elas vão dar glória a Deus pela tua vida. E eu estou falando de tudo quanto é classe de pessoa que você quiser. Os ateus vão olhar para ti e eles quase vão se desviar do ateísmo. Eles vão dizer, glória a Deus por esse homem. Os esotéricos vão olhar para você e eles vão dizer, olha que homem, esse homem aqui é iluminado, ele tem uma áurea, ele tem fluidos excelentes que brotam dele. Os espíritas vão olhar para você e vão dizer, isso aqui é uma reencarnação do próprio Cristo. Esse homem bem que pode ser Jesus aqui na nossa casa, aqui no nosso trabalho, aqui onde nós estamos. Eles estão certos, porque Jesus está vivendo em você. Oh, glória a Deus! Ele entrou na nossa vida. Nós fomos cheios dele. O evangelho nos alimenta. Aquela mulher recebeu essa porção de água viva e ela nem tinha comido muito desse pão, era só um pedacinho. Foi um momentinho na hora do meio-dia, mas já foi tão forte, energizou ela, iluminou ela, encheu ela da virtude celestial. A luz de Deus a dominou e ela já não aguentava mais em si mesma. Era obrigada a dividir com os outros. E saiu dividindo. E os homens vieram. E quando encontraram Jesus, eles diziam assim, mulher, não é mais pelo que tu falasse. Você entende? Mulher, não é mais pelo que tu falasse. Agora nós mesmos estamos vendo ele aqui. E nós mesmos estamos nos saciando na fonte. Agora nós já estamos tendo uma experiência com ele. E isso é que é lindo na propagação do evangelho, que nós chegamos dando pitadinha de valores espirituais, acendendo uma fagulhinha da luz divina, servindo um pedacinho do pão do céu, e as pessoas daqui a pouco já estão se alimentando sozinhas, e chega uma hora que elas olham para nós e dizem, irmão Adilson, não é mais pelo que tu prega, não é mais pelo que tu ensinas, é que eu mesmo estou tendo umas experiências maravilhosas com Jesus. Esse é o processo. Essa é a vontade de Deus, que cada um de nós saia da infantilidade espiritual e cresça até a estatura de varão maduro, a estatura do próprio Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E os samaritanos vieram até ele, pedindo-lhe que permanecesse com eles por mais 2 dias. Não vai embora não. Fica aqui na nossa aldeia. Fica mais 2 dias aqui com a gente. Fala mais, ensina mais. Nós estávamos aí nos montes. Nós estávamos em Ebal, nós estávamos em Gerezim. Nós estávamos lá, mas nós estávamos te aguardando.
Nós nos ajoelhamos diante de altares de deuses estranhos, nós nos ajoelhamos diante de santinhos, de santinhas, mas nós, na verdade, estávamos te aguardando. A nossa busca era por ti, nosso coração tinha sede da tua presença. Tu é o nosso Deus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque uma mulher cheia das palavras de Jesus anunciou o que recebeu. Se você tem recebido essa graça, não guarde com você. Bem mais numerosos, versículo 41, bem mais numerosos foram os que creram por causa da palavra dele. Claro, beberam direto da fonte. É claro que, se Jesus aparecer para ti, tu vais acreditar muito, muito mais do que em mim. Tu vais te deleitar muito mais do que ouvindo eu. E essa é a minha expectativa. Que você me ouvindo, chegue ao ponto de ter uma experiência com ele. Que não precise mais me ouvir. Que me ouça aí por amor. Mas que não precise mais. Se nunca mais me ouvir, você nunca mais vai deixá-lo. Se te prenderem, você estará com ele. Se te levarem à cruz, você estará com ele. Se te colocarem numa cova, a tua fé permanecerá nele. Se te jogarem as feras, tu ainda assim o glorificarás. Se te lançarem numa fornalha, tu confiarás que ele estará contigo. Se passares pelo vale da sombra da morte, você não terá medo, porque você confiará na sua presença, você o conheceu, você aprendeu que ele é tudo em todos e não falha a nenhum dos que confiam nele. Aí valeu a pena eu dedicar todo o tempo que tenho para que você chegue aí. Mulher, não é mais por causa de ti. Agora nós mesmos temos ouvido os desprezados, os discriminados, os considerados idólatras pelos judeus, samaritanos, os apontados, os criticados, estavam famintos de Deus. Os judeus que tinham conhecimento, Jesus disse: olha, nós adoramos o que conhecemos, vós adorais o que não conheceis. Mas os que tinham conhecimento estavam tão envolvidos com o ativismo, com o materialismo do tempo, com as coisas de dentro da casa, tão envolvidos, que desprezavam os que precisavam de salvação. Mas ele, mais na frente, vai dizer que os famintos e sedentos serão fartos. E não importa o credo, não importa onde está buscando, não importa, eu já falei. Não importa. Não importa onde eles estão buscando o Senhor. Eles podem até estar em caminhos errados no sentido do percurso da busca, mas a sua busca terá uma resposta. Deus, meu amigo, meu irmão, minha irmã, amiga, que está ouvindo nós aí em casa, Deus está olhando para você, Deus conhece o seu coração, Deus tem planos maravilhosos com a sua vida, Ele está trabalhando para te trazer até Ele. Essa tua sede receberá água viva, e essa tua fome vai ser saciada com o pão da vida. Deus está agindo para suprir as tuas necessidades. A necessidade da tua alma.
Oh, glória a Deus! Este é o nosso passo de número 21. Daqui Jesus vai para a Galileia. João está preso. E Jesus vai partir dali, de Samaria, depois de 2 dias, para a Galileia. Chegando na Galileia, ele diz aos galileus: um profeta não é considerado na sua própria terra. Os seus irmãos não criam nele. Os amigos mais próximos não acreditam que Deus tenha uma obra na nossa vida. Aqueles que nos conhecem desde a nossa infância têm dificuldade de crer que Deus está agindo em nós. Se Deus levanta um profeta para falar conosco dentro da nossa casa, nós tendemos a não acreditar. Se vir um impostor de longe, diz 2, 3 palavras que nos agradam, nós achamos que ele é um homem de Deus. Mas se Deus levanta um dentre nós, nós desprezamos. Jesus sentiu isso na própria pele. O versículo 43 diz: após aqueles dias, ele voltou para a Galileia na força do Espírito. Com a força, com a energia do Espírito de Deus. Aquele Espírito que desceu sobre ele no batismo. O mesmo Espírito que o conduziu ao deserto. O mesmo Espírito que traz ele até Samaria, agora está levando ele para a região da Galileia. E ele vai nessa força do Espírito. Mas ele diz: mesmo que eu esteja no Espírito, não há profeta que tenha honra na sua própria casa ou pátria. Quando, pois, ele chegou a Galileia, os galileus, agora parece que tem um antagonismo aqui. Ele chegou na Galileia, os galileus o receberam, tendo visto, entenda aqui, os galileus o receberam, tendo visto tudo que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também eles tinham ido à festa. Está aqui, esse receberam, não era um receber de amor. Por isso ele fala antes, que um profeta na sua pátria não é honrado. Ele sabia, ele conhecia os corações. Lembram do templo? Que muitos dos judeus creram nele, mas ele não confiava neles. E por que ele não confiava? O apóstolo escreveu: porque ele bem conhecia o homem. E não tinha necessidade de que ninguém lhe falasse de homem algum. Porque vivendo no Espírito tinha a revelação do que ia dentro do ser humano. Dos pensamentos superficiais, emocionais. Quanta fé que vem só da emoção. Não era da razão. Não era da profundeza do coração. Era só superficial. Eu vi ele fazer um paralítico andar. Eu criei nele, o que eu vi. Só que essa fé não serve para o dia da adversidade. Essa fé se desfaz quando os milagres param. Sendo, pois, os milagres sinais, eles não acontecem sempre. Eles têm tempo determinado para acontecer. O fim do ministério de Jesus é sem sinais. Reservando só o último dos sinais, que foi a sua morte. O do profeta Jonas. Eles receberam ele porque lembraram. Não, ele fez bastante milagres lá no templo. Mas aí ele começou a pregar.
E eu não posso ir adiante, as horas passaram. Então, o que ele começou a pregar, eu continuo domingo. Amém? Fique com o que você recebeu hoje. Oh, glória a Deus. Você não está assim, eu não sei, eu tô aqui falando, mas eu estou com um desejo de ser parecido com Jesus, irmãos. Eu estou assim com uma vontade de amar mais. Tem algumas pessoas que eu olho, eu estou com a vontade de abraçar, de ser mais misericordioso. Tem tanta coisa que eu já fiz que eu não quero nunca mais fazer. Tem palavras que eu disse que nunca mais eu quero falar. Mas tem outras que eu quero deixar fluir através de mim. Como diz o salmista, eu estou com o coração fervendo de palavras boas. E eu digo no tocante ao rei. E a minha oração é que ele faça da minha língua como a pena, a caneta de um destro escritor. Para que eu possa convencer muito mais gente a andar como Jesus andou, a viver como Jesus viveu. Ah, meu Deus, como eu quero, eu desejo, e desejo é oração. Eu desejo que essas águas vivas fluam em lares, em corações, que amigos que se separaram, que romperam a amizade, possam reatar essa amizade. Que corações que entraram em amargura, em aflição, possam ser curados. Que famílias que nesse exato momento estão para serem destruídas, recebam essa graça, na unção e no poder do Santo Espírito. Alcance o Senhor, o meu ouvinte, e que possa ser restaurado o lar, os pais e os filhos se convertam, corações se convertam a corações, coração de pais aos filhos e de filhos aos pais. Esse é o evangelho da vida, esse é o evangelho que veio do céu para que fosse anunciado a nós e que nós devemos anunciar a outros. Quero orar com você. Vamos falar com o Senhor nessa oração. Vamos rogar a Deus por nossos irmãos e irmãs que estão em dificuldade, que estão enfrentando problemas em si, no seu relacionamento. Vai aqui a nossa oração por todos eles. A irmã Rose está doentinha, nós vamos falar com Deus. O Pedro está na UTI, tem um pedido de oração. Ele acidentou-se de moto. Você está sentindo uma glória e um poder aí? No meu coração, eu entendo que Deus está tão coladinho em nós hoje, aqui nesse lugar. E que Ele faz maravilhas, Ele faz maravilhas. Ele ajuda o pobre, o necessitado. Aquele que não tem força, Ele ajuda. O que não tem quem o ajude, Ele ajuda. Nós vamos orar agora, o Senhor vai abençoar seu povo, o Senhor vai abençoar os que clamam por misericórdia, os que pedem ajuda. Eu creio, de todo o meu coração.
Vamos orar pela irmã Neia, o irmão Walter, lá em Nova Trento. Um abraço para eles. Vamos apresentá-los diante do Senhor. Pai do céu, santo é o teu nome. Santificado sejas hoje e sempre. Recebe a minha gratidão e a gratidão de meus irmãos e irmãs, que diante de ti colocamos como oferta de amor. Bendito sejas para todo sempre. Oh, glória a Deus. Tu és a nossa fonte de vida. Oh, coisas maravilhosas, Senhor, emanam de ti. Poder, energia, força, vem do Senhor. O Senhor se inclina e socorre o pobre, o aflito, o angustiado. O Senhor se compadece daquele que não tem quem o ajude. O Senhor é Deus maravilhoso. Ao Senhor seja a glória, a honra, o louvor, hoje e todo sempre. Bendito és. Eu te dou graças por tu nos alcançar com luz, com entendimento, com sabedoria. Eu te dou graças pelo teu Espírito Santo trabalhar em nossos corações e nos convencer de quem tu és, e nos mostrar como tu és, e nos fazer entender as dimensões do infinito, meu Pai. Coisa maravilhosa está diante de ti. Coisa grande é pertencer a ti. Não há palavras para descrever a minha gratidão diante da tua face. Tu és o meu Deus, és o nosso Deus. A ti servimos de coração inteiro, meu Senhor. Bendito sejas neste momento, meu Pai e meu Deus. Pelos méritos do Cristo, eu invoco o teu nome, e o teu socorro, a tua graça e as tuas misericórdias, para aqueles que estão, Senhor, em grande aflição, em grande dificuldade. Irmãos e irmãs que estão nos assistindo em casa, mas alma anelante por uma obra, por uma maravilha, por um prodígio, por um remédio vindo de ti, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, na expectativa de um milagre, oh, aleluia, de um aniquilamento do que não presta, de um expulsar de maus espíritos, Senhor, que os rodeia em sua mente, de ventos tempestuosos que aflige o coração. Eu oro por eles diante da tua face. Oro pelos casais cujo desentendimento deu lugar, Senhor, à ira, à fúria, ao rancor, à mágoa. Pai, tu és o Deus que derrama do teu Espírito, e com ele abundância de amor, capaz de aniquilar, meu Pai, todo ódio, toda mágoa, e gerar o perdão no coração desse filho, dessa filha. Ajuda-os, meu Pai. Pai santo e maravilhoso, oro a ti em favor dos filhos e dos pais, das famílias e de todos aqueles que estão anelantes por uma saída. Aqueles cujos corações, como cervo no deserto, bramam pelas correntes de águas que refrigerem a alma, que venha saciar o coração.
Eu oro por eles neste momento, tu o sabes, tu os conheces, tu estás perto deles neste momento, Pai. Tu podes tocá-los com teu amor, com tua graça. Oro pela irmã Rose, que enferma, não pôde estar conosco hoje. Oro pelo Pedro, que está na UTI, Senhor, e que precisa de um toque do teu poder para sair de lá, meu Pai. E por tantos outros que mesmo nos ouvindo, não conseguiram fazer contato para pedir, mas tu sabes, eles estão orando neste momento, meu Senhor. Oro pelos que estão aqui em volta de mim, e cujo coração está desejoso de fazer a tua vontade. Dá força aos meus irmãos, concede a graça de envolvê-los em tua energia, em teu poder, meu Pai, e faça-os triunfar para a glória do teu nome, em o nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, graças